Oi, eu sou a professora e pesquisadora Bruna Sasso e eu disse para vocês que após fazer as apresentações sobre a postura dos professores de acordo com as epistemologias que fundamentam suas práticas, nós iríamos analisar o texto do Joãozinho na favela. Vocês se recordam de como era esse texto? A história daquele menino que era super criativo, questionador, que não aceitava as coisas como lhes era apenas transmitido de forma passiva. Não, a cada suposição que a professora apresentava em sala de aula, ele fazia uma indagação, ele perguntava, mas professora, será que é assim? Mas eu observei e de acordo e tal. E aquilo foi transformando a sala num tumulto, de acordo com a visão da professora, e causou um rebuliço geral na turma. E em caminho para casa, então, a professora começou a pensar sobre por que só o Joãozinho não aceitou passivamente aquilo que ela estava falando. Por que as outras crianças e quantas outras crianças antes de Joãozinho não ouviram as suas apresentações, as suas transmissões e aceitaram de boa, não questionaram. Mas por que isso causou esse incômodo nesse menino, né? E será que a forma que ela se portara fora correta? Fora condizente com aquilo que ela acreditava que deveria ser? É isso então que nós vamos tentar levantar como questões nesse vídeo para a gente refletir e buscar não realizar os mesmos, digamos, erros. Ou que os erros que cometermos, assim como a professora cometeu, sejam erros construtivos, que nos proporcionem reflexões e ajustes então da nossa prática que seja cada vez mais condizente com os nossos princípios e ideias de como deve ser a educação. Vamos lá? Eu quero ler para vocês então algumas falas marcantes da professora para a gente pensar então o que poderia estar por trás das suas ideias para ela falar tais expressões, tá certo? Vamos lá. Eu já disse a vocês numa aula anterior que ela começa a discorrer então sobre o assunto. Quando o Joãozinho começa a perguntar para ela sobre se não é de outra forma ou já que é assim, não deveria ser assado, ela começa. Acho que é, Joãozinho, vamos mudar de assunto. Ou seja, ela não considera o que o aluno está questionando, não dá abertura, pois na fala posterior ela poda o Joãozinho falando o seguinte: como você se atreve, Joãozinho, a dizer que a sua professora está errada? Quem andou pondo essas suas ideias em sua cabeça? Outra fala da professora: Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a aula e eu tenho um programa a cumprir. Ou seja, para essa professora, o programa, o conteúdo é mais importante do que a construção do conhecimento. Na verdade, só por essas falas da professora, essas expressões dela, ela não considera que o conhecimento ele é uma construção. Ela considera que o conhecimento ele é fruto apenas da transmissão. Só aquilo que ela está falando, que ela está apresentando para os alunos, que os alunos estão ouvindo, todos da sala, vão absorver isso e vão, na verdade, apenas incorporar isso sem modificar ou sem questionar, até sem considerar o que eles já pensam sobre os assuntos apresentados ou abordados em aula. Como você se atreve a contradizer a sua professora? Quem anda pondo minhocas na sua cabeça? Faz 15 anos que eu sou professora. É a primeira vez que alguém quer mostrar que a professora está errada. E nisso, o texto fala que a professora já havia perdido totalmente o controle da sala. Já estava um fuzuê. Então ela começa a se utilizar de ameaças e castigos para retomar o controle e a ordem da sala de aula. Nós observamos, então, que a professora se utiliza principalmente de recursos, digamos, ligados à análise do comportamento de punição
e de recompensa, em relação à nota, de pontos, de dar 0, de ter que fazer mais trabalho, né, para compensar a desordem ocasionada pela discussão e pelos argumentos que o Joãozinho começou a apresentar. Então, por essas falas, por esses acontecimentos, a gente consegue tirar aspectos, então, do que está por trás, quais são os embasamentos da postura dessa professora. E isso eu não tô querendo dizer que é certo ou é errado, eu só tô querendo dizer que só por essas falas da professora, essa postura diante do ocorrido, é possível a gente analisar sim quais são as concepções, qual é a teoria que está por trás e que embasa essas ações, essas práticas pedagógicas em sala de aula. E além disso, como é que pode que um aluno como o Joãozinho, advindo de onde ele vem, né? Um Joãozinho, filho de quem ele é, pode estar fazendo tais questionamentos? Como que o Joãozinho, sendo quem ele é, irmão de quem ele é, né? Pode estar colocando em xeque aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu aprendi há anos atrás e eu sempre ensinei de tal forma. Então, essa ideia também, né, como está muito atrelada a questão da epistemologia empirista com a da priorista, na verdade, elas se misturam e elas se andam, na verdade, de mãos juntas na prática pedagógica desses professores e de muitos professores, né? Com essa concepção de que, além do aluno ser uma tábula rasa, de que ele não tem ideias prévias, conhecimentos prévios e que pode, inclusive, questionar, né, o que lhe é apresentado como novo, na verdade, ele deve absorver apenas, mesmo como uma esponja ou como uma tábula rasa, apenas depositar sobre ele essas novas informações, esses novos conteúdos. E tem que se cumprir completamente o cronograma, o programa estabelecido, porque senão ele vai ficar com déficit, né? Ele vai ter perdas em sua formação. Pensa-se também que, de acordo de onde a criança advém, da família que ela é filiada, ela não teria condições de progredir ou até no sentido de modificar a realidade que é certa. E essa professora, então, quando ela começa, né, mas quem colocou isso na sua cabeça? Ou seja, como se a criança não fosse capaz por si de organizar, reestruturar o seu pensamento, o seu conhecimento e ter construções próprias, inéditas, que é o que o Joãozinho a todo momento demonstra, e com as suas falas e com as suas contra-argumentações. Ou seja, a professora não considera as ideias prévias do aluno, não considera que as crianças podem ter hipóteses, né, sobre a realidade que acerca, seja em relação à língua escrita, seja em relação à matemática, até conhecimentos em relação à física, à química, à biologia, à história, à geografia, né? E trata todas essas matérias, esses conteúdos, apenas os transmitindo, sem os possibilitar às crianças as suas verdadeiras construções. E como nas pesquisas recentes, né, nas diversas áreas, no conhecimento social, no conhecimento lógico-matemático, no conhecimento físico, principalmente quando tem um embasamento na teoria de Piaget, demonstram que o conhecimento, esses conhecimentos de forma geral, eles não são fruto da transmissão, eles são construídos, né? As crianças, na verdade, na tentativa de elaborar e de dar significado a eles, passa por um processo penoso, um processo contínuo e árduo, né, na construção, e com hipóteses, desequilíbrios, incorporação de novos elementos que lhes são apresentados e modificação daquilo que eles pensavam anteriormente. Então nós vemos um processo vivo, dinâmico nessa aquisição, e que o professor precisa considerar. Porque só Joãozinho conseguiu e foi
desequilibrado naquele momento. A professora se questiona e eu faço esse questionamento para vocês. Quando nós estamos em sala de aula enquanto professores, porque parece que só alguns alunos eles se sentem realmente atraídos pelo aquele assunto que nós estamos abordando e parece que os demais, tipo, tanto faz, tanto fez. Tem professores que me falam até que parece que fulano tá em outro mundo, tá brincando com o lápis, porque brincar com o lápis, fazer o lápis de carrinho é mais interessante do que prestar atenção na aula. Por que isso acontece? O que vocês acham sobre isso? E a professora, ao final, ela, então, no texto do Joãozinho, fala que talvez essas crianças já estejam domadas pela escola, né? E tem uma frase no texto que é a seguinte: um lugar onde as cabecinhas, a escola, né? É um lugar onde as cabecinhas entram redondinhas e saem quase todas quadradinhas. Eu lembro de uma fala de um dos professores na universidade que dizia que muitas vezes a escola, ao invés de informar, informa, coloca na forma e faz com que todas as crianças, né, saiam iguais no final do processo. Então, que essas reflexões sejam mesmo para nos tirar da nossa zona de conforto. E nos próximos vídeos nós vamos então ver como que é, a partir do referencial piagetiano, como que Piaget explica essa aquisição do conhecimento, o que é necessário, o porquê algumas crianças se sentem, né, afetadas e outras não, porque umas se sentem interessadas em aprender e as outras parece que tanto faz, tanto fez. E como que acontece isso? Como que é essa aquisição do conhecimento? E nós vamos começar então a discutir outros conceitos da teoria, principalmente relacionado à aprendizagem. Por isso, eu espero por vocês, espero que tenham gostado dessas reflexões aqui geradas. Se já tinham pensado sobre isso, me mandem, comentem. E eu preciso muito de vocês, porque sozinha, na verdade, não é pra mim que eu faço isso, pensando mesmo em contribuir para a formação de vocês, de pais, de professores e profissionais que lidam com crianças, tá certo? Se inscrevam no canal, deixem o seu like, enviem para os amigos que certamente se interessarão pelos assuntos aqui abordados e eu conto com vocês. Um beijo e até!